Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês sobre apostas para a prova, dessa vez para a prova do Círio. Eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto, sou um dos professores do time de preventiva aqui da Medley. Então, o que vai nortear aí o nosso papo vai ser o que a gente acha que pode cair na prova do Círio, baseado, claro, no que historicamente já veio aparecendo nessa prova, tá bom? A prova do Sírio-Libanês é uma prova de raciocínio clínico, então não vai ter uma informação direta ali, você vai ter que julgar as informações que aparecem ali para encontrar a melhor resposta possível, o que traz para essa prova um nível de dificuldade moderado ali. A gente tem poucas questões que são realmente muito difíceis, algumas questões um pouco mais diretas de uma maneira geral ali, mas um nível de dificuldade moderado. Em relação ao enunciado, pessoal, aqui eu acho onde a gente tem a principal vantagem da prova do Círio. São enunciados muito curtos, muito diretos ali, o que confere para algumas questões o perfil do tipo sabe ou não sabe. Olha, a pergunta é essa, quero saber se você sabe responder ou não. Isso aqui é o padrão do que a gente percebe em relação à estrutura da prova do Círio. Em relação ao conteúdo, tem uma observação muito importante para falar para vocês. Na prova do ano passado, a gente teve 5 questões de atendimento ginecológico na atenção primária à saúde. Então a gente percebe isso em todas as outras provas, se a gente pensar na prova da USP Ribeirão, por exemplo, historicamente a gente vê questões de clínica médica, de dermato, infecto ali que acabam aparecendo, de pediatria, de GO que acabam aparecendo ali também nessas provas da USP Ribeirão. No Círio, isso não era uma tônica, mas no ano passado a gente começou a perceber o atendimento na atenção primária à saúde, nesse caso, atendimento de GO, aparecendo. Será que isso é uma tendência? Então eu quero que você esteja preparado, quero que você esteja preparada para talvez abrir a sua prova e além de encontrar vários temas que a gente vai começar a conversar aqui, começaremos pelos estudos epidemiológicos, mas talvez você vá encontrar na sua prova do Círio uma questão de GO, de PED ou até mesmo de clínica médica ali. Esteja atento, esteja muito atenta a isso também. Combinado? Então, vamos começar pelos estudos epidemiológicos, já pensando como isso aparece na prova do Círio, tá bom? Aqui, os enunciados não costumam ser tão curtos como a gente estava falando, Tem o enunciado longo ali, que tem um nível de dificuldade que até em algumas questões são bem simples, assim, bem diretas. Mas, no geral, a gente tem questões com assuntos mais específicos, uma descrição completa ali do estudo, de como que o estudo foi feito, e aí a gente precisa avaliar características do estudo. Eficiência, eficácia, efetividade, e aí a gente vai conversar com vocês ao longo dessa aula como que a gente consegue decorar e entender cada um desses conceitos. O que a gente precisa dominar? A classificação dos estudos, o delineamento dos estudos propriamente ditos, tá bom? Os pontos fortes, os pontos fracos de cada tipo de estudo, também quais são as medidas que a gente pode usar para cada um, Em relação à medida de frequência e de associação, qual é o estudo que me traz prevalência, qual é o estudo que me traz incidência, Incidência, no caso, o estudo de coorte, o ensaio clínico sendo os principais estudos aqui. E qual é a medida de associação que eu uso, Então, qual é o estudo que eu uso o odds ratio, Caracteristicamente é mais comum no estudo de caso-controle. Qual é o estudo que eu vou utilizar o risco relativo, Também nos estudos de incidência, o estudo de coorte e no estudo de ensaio clínico é onde a gente percebe isso um pouquinho mais forte. Beleza? Além disso, a gente também precisa saber especificamente sobre o ensaio clínico quais são as fases ali, quais são os tipos de vieses que podem aparecer, o que eu faço para evitar que esses vieses apareçam, também os conceitos que a gente tinha conversado ali sobre eficiência, eficácia e efetividade. Sobre os estudos ainda, o Círio já cobrou sobre nível de evidência dos estudos, grau de recomendação também, então a gente precisa de ter uma atenção especial para isso. Justamente por causa disso, a gente vai mergulhar um pouco mais justamente nos ensaios clínicos, tá bom? A gente já começa entendendo quais são as fases dos ensaios clínicos. Quando a gente faz um estudo de ensaio clínico, na fase 1 é uma fase um pouco mais restrita, um pouco mais limitada. Então a gente tem geralmente menos de 100 participantes ali, participantes jovens, participantes saudáveis, como vocês estão vendo aqui. Por quê? Eu não sei se a minha droga, que geralmente esses ensaios clínicos aqui são para testar algum tipo de medicamento ou vacina, eu ainda não sei quais são os efeitos colaterais que ela pode gerar. Então eu vou testar em uma população saudável, uma população aqui onde eu não tenho uma chance tão grande de acontecer alguma coisa errada. Beleza? Eu quero testar a segurança e possíveis reações indesejadas do que está sendo testado ali.
Deu tudo certo aqui, eu posso partir para a fase 2 do meu estudo. Aí eu já posso ampliar um pouquinho o número de participantes. Eu coloco ali até 200 participantes, eu também tenho um paciente aqui, além de ser jovem e saudável, eu já começo a inserir pessoas que têm a doença que eu quero fazer ali a intervenção. Porque o meu objetivo agora é ter dados de segurança, mas também dados de eficácia dessa medicação. Dados ainda iniciais de eficácia, e eu já vou te explicar o que é eficácia para você ter esse conceito mais bem amarrado um pouquinho mais para frente, tá bom? Eu testo dosagens diferentes e como eu coloquei pessoas que têm a doença, como eu ampliei um pouquinho o meu espectro agora, já vem para o meu estudo pessoas que têm outras comorbidades. Então eu começo a perceber também efeitos que pode ter do uso dessa medicação que eu estou testando com interações com outras medicações também. Perfeito? Concluímos aqui, a gente pode ir para a fase 3 do nosso estudo. Aí já é um estudo um pouco mais amplo mesmo, chegando a 3.000 participantes aqui, né? Então milhares de participantes aqui. E aqui é de onde saem, de fato, os dados que vão acabar parando na bula desse medicamento, né? Então a gente está fazendo um ensaio clínico randomizado, comparando esse estudo com outro medicamento ou com placebo aqui, né? Então o ensaio clínico ele é um estudo de intervenção, né? Então a gente está fazendo essa intervenção aqui para ver de fato a segurança das informações. Beleza, posso comercializar esse medicamento, essa droga que eu estou testando aqui. Maravilha, Padilha. Acabou? Não acabou. Porque quando a gente comercializa, ele vai para a fase 4. A fase 4 para a gente, pessoal, é quando de fato está disponível para a população. A gente chama essa fase de farmacovigilância. É na farmacovigilância que depois que tem a comercialização desse remédio, a gente começa a observar efeitos colaterais que podem aparecer na população. Reações que eram muito raras de aparecer. Então, aparece 1 em 1 milhão. Perfeito. Quando tinha 3.000 participando, não apareceu. Agora que eu tenho literalmente bilhões de pessoas podendo utilizar essa medicação, então um efeito que era mais raro de aparecer, apareceu ali, eu preciso inclusive notificar se apareceu isso, né? Então, vacina ali que eu estou testando e teve uma reação adversa, eu preciso notificar para que de fato essa fase de farmacovigilância aconteça da melhor forma possível. Perfeito? Para a gente entender então esse resumo, tem essa imagem aqui, né, da fase 1, da fase 2, da fase 3, da fase 4, colocando aqui o que está sendo estudado, principalmente, qual é a população-alvo, qual que é o desenho aí de um estudo de ensaio clínico. Perfeito? Mas eu falei para vocês que dentro desse tema, né, da classificação dos estudos, também aparecia os níveis de evidência. Então eu já quero trazer aqui para vocês agora os níveis de evidência dos estudos, tá bom? Isso aparecia em forma de pirâmide, né, antes, vou mostrar para vocês também, mas aqui, de forma bem explicada para vocês aqui, o que são esses níveis de evidência dos estudos. Os melhores estudos são os de nível 1, os piores estão aqui no nível 5, né? Então a gente parte de opinião do especialista, né? Estudos das matérias básicas aqui, indo aqui para o relato de caso, para o caso controle no nível 3, indo aqui para o nível 2 em revisão de estudo de coorte, ensaios clínicos que não têm uma qualidade muito boa, né, que não tenham cuidado, por exemplo, com os vieses dos estudos, né, então não façam randomização, cegamento, todos esses processos. E nível 1, os melhores estudos possíveis são as meta-análises e as revisões sistemáticas, ensaios controlados com intervalo de confiança bem estreito ali, mostrando que teve uma evidência científica muito boa. Perfeito? Eu disse para vocês, né, da abordagem da pirâmide, né, como aparecia, então mais ou menos a mesma coisa aqui, né, que a gente está passando, mas ó, a gente está indo da opinião para o melhor estudo possível, né, que é a revisão sistemática, a meta-análise que a gente realmente faz aqui, onde a gente tem evidência mais robusta, perfeito? Para vocês não confundirem em relação a isso, né, o grau de recomendação com o nível de evidência dos estudos, fica mais fácil vocês perceberem aqui, ó, o grau de recomendação A, B, C ou D e os estudos, o nível de evidência, né, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o paralelo que existe, né, os estudos do tipo 2 e 3, em relação a nível de evidência, são os estudos que têm grau B de recomendação. De resto, a gente tem essa equivalência aqui, né, 1 com A, o 4 com C e o 5 com D. Perfeito? Fez sentido para vocês? Agora, tem uma coisa, quando a gente faz a aula de apostas aqui, né, a gente tenta pensar, claro, no que pode aparecer na prova, mas o meu pensamento é, o que eu acho que se aparecer nessa prova, o aluno vai errar. E aí eu quero destrinchar um pouco mais aqui. Então é por isso que talvez não faça tanto sentido assim, né? E por isso não vou falar, né, de cada tipo de estudo, né? Então a gente fala mais do que vocês costumam escorregar aqui, claro, do que mais aparece na prova. E tem um tema que eu não podia deixar de falar na prova do Círio, porque quando aparece, para quem nunca ouviu falar sobre isso, é muito difícil ter o insight ali na hora em relação à prova, que são
os critérios de causalidade de Hill, tá bom, pessoal? São critérios ali que eles são seguidos quando a gente quer identificar a forma correta entre uma correlação da exposição e para o desfecho. Como assim, Padilha? Eu não estou entendendo. Olha só, nem sempre uma correlação é sinônimo de causalidade. A gente precisa preencher alguns critérios, que são esses critérios de causalidade de Hill, que são 9 critérios complementares entre si. O que eu quero dizer já para você ter em mente, para levar em consideração quando a gente for falando sobre cada um desses 9 critérios? 100% das pessoas que morrem bebem água. Logo, beber água mata. Isso não é uma relação de causalidade. Existe uma correlação, mas não é uma causalidade. Então, o que eu preciso avaliar para ver se realmente tem causa e consequência entre essa exposição e um determinado desfecho? São esses 9 critérios, começando pelo critério da força. O que é isso? Quanto maior a correlação entre os achados, maior a probabilidade de estarem relacionadas. É mensurado pelas medidas de associação. O que é isso aqui? O risco relativo, o odds ratio. Então, assim, quanto mais uma pessoa bebe água, maior a chance de ela morrer. Eu tenho que testar, eu vou testar pessoas que bebem água e pessoas que não bebem água. Está morrendo mais aqui do que aqui? E aí eu faço essa medida de associação. Então a força dessa associação é um dos critérios de causalidade de Hill. Segundo pra gente, a consistência. Uma correlação é consistente ao se repetir em populações diferentes. Então o que é isso, pessoal? Uma determinada exposição, um determinado desfecho, vou continuar no exemplo aqui, né, da água e da morte, né? Então, independente do lugar, as pessoas que bebem mais água, de fato, elas morrem mais. Então, opa, a água realmente pode ser aqui que seja um fator que leve essa pessoa à morte, né? Mas agora, para a gente dar um exemplo mais concreto, né, do que realmente tem associação, a gente pode falar do tabagismo e da incidência de câncer de pulmão, por exemplo, né? Então, eu não estou falando de uma população específica, de um lugar específico, de um CEP específico ali, né? Independente do lugar, se uma pessoa fumar mais, ela vai ter uma incidência maior ali de câncer de pulmão. Então, de fato, essa consistência aqui se faz presente. O nosso terceiro vai ser a especificidade. Quando a gente fala da especificidade, a gente fala que um desfecho só ocorre se houver a exposição. Então, por exemplo, né? Ter tuberculose e ter a micobactéria isolada, né? Então eu tenho uma causa e uma consequência. Quem causa essa doença é esse agente etiológico aqui. Perfeito? Então, falando aqui, né, mais especificamente, ó, quando a gente tem doenças multifatoriais, a gente não vai ter só um caso assim amarrado, né? Então, só para vocês terem em mente também que eu estou falando de todos os critérios, mas nem toda causalidade vai preencher todos os critérios, tá bom? Então tem todos esses critérios como uma divisão principalmente pedagógica também, né? Mas a gente não está falando, por exemplo, de que se não tiver um deles, significa que não é relação de causa e consequência. Perfeito? Tem uma relação muito importante também, e é uma relação tão óbvia, mas que precisa ser falada. O desfecho tem que vir depois da exposição. Só vai ser consequência se vier depois da causa, né? Então, se aconteceu antes, eu não posso colocar como de fato uma causa aqui, né? Então, a linha do tempo também vai ser muito importante para a gente, assim como o nosso quinto critério, que é o gradiente biológico ou o efeito dose-resposta, que é maiores exposições têm maiores desfechos, tá bom? Então, quanto mais aquela coisa é feita, maior a chance daquele efeito acontecer, daquele desfecho acontecer. Tranquilo? Para o nosso sexto critério, é o critério da plausibilidade, ou seja, a associação tem que ser plausível com o que já conhecemos sobre a doença e o fator de risco. Então, a minha hipótese não pode ser absurda em relação ao que eu tenho de evidência científica, já de constatação. Precisa ser uma hipótese ali, né? Essa associação precisa ser plausível em relação ao que já se sabe em relação àquela doença, em relação àquela exposição. Perfeito? Plausibilidade tem muito a ver com o próximo critério também, que é a coerência, e por isso às vezes vocês confundem. Mas quando a gente fala de coerência, a gente está falando se é coerente com o que a gente já tem estudado. Aqui a gente está falando, pessoal, não de... Quando a gente falou de plausibilidade, né, a gente estava falando sobre o que a gente já conhece, sobre a doença e sobre os fatores de risco. Mas quando a gente está falando agora de coerência, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó, benzeno é mielotóxico em humanos. Então isso já tinha uma evidência do benzeno, por exemplo, ter mielotoxicidade em estudos em animais. Então é coerente que eu pense que isso também tenha relação com os humanos. Então eles são muito parecidos e, sendo completamente transparente, otimizando o seu tempo, já que agora a gente se aproxima tanto da prova, é muito difícil que a pergunta seja
perguntando a diferença entre coerência e plausibilidade, tá bom? Porque de fato tem essa proximidade aqui, e, meu Deus do céu, que isso não apareça na sua prova dessa forma, né? Eu não estou falando que não existe nenhuma chance de cair isso, né? Mas assim, a diferença de fato é tão sutil assim, que é muito difícil o próprio enunciado ser tão claro a ponto de diferenciar a coerência da plausibilidade, tá bom? Então, se a gente perder muito tempo com asteriscos, a gente pode deixar de dar atenção para coisas realmente que sejam um pouco mais importantes. Eu preciso que você entenda quais são os critérios de causalidade de Hill, principalmente. Perfeito? Esse é o antepenúltimo. O penúltimo é a evidência experimental. A manipulação do fator de risco reduz a incidência do desfecho. Então, se realmente eu falei critérios atrás aqui, que quanto maior a exposição, maior o desfecho, eu também, à medida que eu faço esse manejo, se eu diminuo aqui a minha exposição, eu também vou diminuir o desfecho. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver fazendo essa avaliação. E aí, no nosso último lugar, quando a gente tiver o último critério aqui pra gente, a gente vai ter a analogia. A analogia, pessoal, é a relação causal é apoiada por outras associações já conhecidas. Então, quando eu penso, por exemplo, no câncer de pele associado à exposição solar, faz sentido. E se eu pensar também em outras radiações ionizantes, faz sentido? Quando tem exposição a outras radiações, eu tenho a incidência de outros tipos de doença? Sim. Então, por analogia, né, por esse mecanismo de causa e consequência já foi aplicado em outros lugares, pode ser que em outras associações, né, pode ser que essa associação agora entre causa e consequência para esses critérios de causalidade também façam sentido. Perfeito? Com isso a gente consegue finalizar esses critérios de causalidade de Hill e já partir para falar sobre os níveis de prevenção. Bom, pessoal, então a gente pode conversar um pouquinho agora sobre níveis de prevenção e já vou começar te falando o que você precisa dominar pensando na prova do Círio, né? Então os rastreamentos são um ponto importante aqui e quero destacar já dentro dos rastreamentos. Eles cobram tanto o Task Force quanto o Ministério da Saúde, por isso vou trazer o paralelo aqui para vocês. Calendário vacinal, né, que a gente está falando aqui de prevenção secundária, né, aqui de prevenção primária. E com um pouquinho mais de atenção para alguns detalhes específicos, né? Então, efeito adverso de vacinação, co-administração de vacina, tá bom? Atualizações que a gente possa ter, assim. Então, tem um padrão aqui de memorização em relação aos níveis de prevenção. Além disso, é importante que a gente saiba, pessoal, dos níveis de prevenção propriamente dito, tá bom? Então, quais são os principais exemplos e quais são as características que um programa de rastreamento tem que ter. Eu já até coloco aqui para vocês. Acesso, agilidade, as melhores evidências, a informação, né? Então, para ser um bom programa de rastreamento, para eu implementar como programa de rastreamento, além de ter, se for um exame, uma boa sensibilidade, né? Então, quanto mais sensível o exame for, melhor para rastreamento, tá bom? Também a aplicabilidade prática dessas ações de promoção. Um exemplo recente que a gente teve nas provas do Círio foi Programa Nacional de Controle de Tabagismo. Então isso é nível de prevenção. E aí ele perguntou sobre uma prevenção específica. Perfeito? Então, como eu falei para vocês que precisa dominar quais são, apresentar o exemplo, qual o nível de prevenção que é, trago aqui para vocês essa tabelinha que a gente tem os 5 níveis de prevenção. Tá bom? Quando a gente fala de prevenção primária, a gente está falando principalmente aqui, né, de mexer antes da doença estar ali, né? Então, muito relacionado ao fator de risco. Então, se houver uma imunização específica para aquela doença, aplicar essa imunização, né, vacina principalmente. Mudança de estilo de vida, né, muito relacionada à prevenção primária também. Em relação à prevenção secundária, a gente está falando aqui, pessoal, de rastreamento, tá bom? Então, de achar essa doença o mais rápido possível para evitar que essa pessoa tenha consequências dessa doença, né? Então, achar essa doença cedo e tratar essa doença cedo também para a gente evitar complicações maiores para essa pessoa. Perfeito? Então os programas de rastreamento vão entrar aqui, mas a gente está falando de um período agora não mais pré-patogênico, né? A doença já existe aqui, tanto que eu estou buscando ativamente essa doença através dos exames de rastreamento, tá bom? Como prevenção terciária, a gente já tem até algum tipo de sequela e eu quero minimizar justamente essas sequelas na doença, né? Então eu estou falando de reabilitação, paciente que faz fisioterapia depois de um acidente vascular, por exemplo, aqui, né, cerebral, encefálico, pode ter aqui nesse processo. Tratamento de doenças crônicas também vai entrar aqui. Sempre com bastante atenção, pessoal, ao enunciado, tá? Então, estou dando principais exemplos aqui e exemplos clássicos de cada um dos níveis de prevenção. Mas muita atenção ao enunciado para perceber aqui, de acordo com a definição, se o exemplo que foi dado realmente se encaixa aqui, tá? Porque tem como, por exemplo, a gente está falando de um tratamento de uma doença, em vez de ser uma prevenção terciária, ele ser uma prevenção
primária para evitar que aconteça alguma complicação daquela doença, na verdade, né? Para evitar o surgimento de uma nova doença. Então, ficar atento aí, né? Que a gente tem até alguns processos cirúrgicos, né? Então, quando eu faço a retirada desse órgão, eu preciso tomar tal vacina. Então, opa, nesse processo a vacina vai entrar como um tratamento aqui da doença atual, mas é para evitar que a outra doença venha. Então, é prevenção primária em relação a outra doença. Então, tomar bastante cuidado em relação a isso, tá bom? Deus me livre de dar aula de cirurgia aqui, mas só para vocês já saberem que isso também existe. Beleza? Prevenção quaternária e prevenção quinquenária, elas estão um pouco mais em moda aí nas provas nos últimos anos, né? Quando a gente fala de prevenção quaternária, a gente está falando de não fazer o que não precisa ser feito, né? Um conceito um pouco mais recente aí das últimas décadas, né? Relacionado ao Mark Jamul, que era um médico de família que trouxe esse conceito aqui. Então, evitar iatrogenia, né? Evitar medicação desnecessária, evitar exame desnecessário para os pacientes. E quando eu falo de prevenção quinquenária, eu estou falando agora de cuidar de quem cuida, tá bom? Então, isso começou a aparecer mais em prova no ano passado, né? A prova do Sul São Paulo cobrou isso aqui, que é evitar burnout ali dos funcionários da saúde, principalmente. Então, quando eu organizo bem as escalas de trabalho, quando eu coloco todos os materiais disponíveis ali para aquela população ser bem atendida, para o profissional conseguir fazer bem o seu trabalho, né? Quando eu tenho uma sala adequada para repouso ali durante o trabalho, nos trabalhos que tem esse repouso permitido. Então, isso é cuidar de quem cuida, inclusive o cuidador do lar também, tá? A gente não está falando especificamente do funcionário da saúde CLT ali, né? Então, cuidar de quem está realizando o cuidado. Atenção ao cuidador. Perfeito? Cuidador, né? Para alguns de vocês. Então, em relação ao nível de prevenção aqui, só lembrar, né, desse período pré-patogênico e pós-patogênico que a gente fala, né? Então, quando a gente tinha, né, esse modelo de Livre e Clark inicialmente, a gente tinha prevenção primária, secundária e terciária. Depois que a gente veio aí com esse pensamento do Mark Jamul, inicialmente ali, né, na prevenção quaternária, e mais recentemente essas publicações que falam sobre a prevenção quinquenária. Perfeito? Sobre os níveis de prevenção, eu falei para vocês que alguns rastreamentos específicos aparecem aqui no Círio, né? Então, vou colocar alguns aqui para vocês, os quadros que a gente tem em relação a rastreamentos específicos. Rastreamento da osteoporose para o Ministério da Saúde, pessoal, não tem recomendação de ser feito. O grau de recomendação é D ali, né, como vocês viram. Mas no Task Force, a gente tem recomendação para público específico, com periodicidade específica, qual é o exame que tem que ser feito e qual é o grau de recomendação, tá bom? Então, essas diferenças são fundamentais aqui quando a gente pensa na prova. Então, como eu vou colocar tudo em forma de quadro aqui, eu nem vou ficar falando o quadro inteiro aqui para você, pode pausar o vídeo que vai estar disponível aí para você, colocar nas suas anotações também, mas vou fazer os destaques e principalmente aqui para quando a gente tem quais são as diferenças entre eles e quando a gente tem indicação de não realizar, perfeito? Rastreamento quando a gente pensa aqui de colo do útero, neoplasia de colo do útero. Qual que é a recomendação do Ministério da Saúde? E aí atenção principalmente à idade, tá bom, pessoal? A gente tem aqui, ó, para 25 e 64 anos com vida sexual iniciada, tá bom? Esse é grau de recomendação A pelo Ministério da Saúde. Para o Task Force, olha a recomendação qual que é, de 21 a 65 anos. Então a idade é diferente para a gente fazer e o exame é diferente para ser realizado também, tá bom? Então, atenção, porque quando a gente fala de Ministério da Saúde, a gente fala caracteristicamente do Papa Nicolau, né? Quando a gente fala do Task Force, a gente coloca os exames específicos para cada faixa etária, tá bom? Também com grau de recomendação A. Padilha, qual que vai ser? Pessoal, a minha recomendação para vocês é, se não estiver escrito no enunciado, se não estiver descrito no enunciado, de acordo com o Task Force, de acordo com o Ministério da Saúde, qual é a diferença entre de um para o outro, levar em consideração as recomendações do Ministério da Saúde, perfeito? Mas com bastante atenção. Eu acredito nisso principalmente pelo pensamento dos níveis de prevenção que a gente estava falando, da prevenção quaternária, né? Então, não fazer o que não precisa ser feito. Perfeito? Aqui em relação à neoplasia de colo uterino, quando a gente fala de neoplasia coloretal, pelo Ministério da Saúde, a gente tem grau de recomendação A para rastreamento, fazer exame de sangue oculto, colonoscopia ou a retossigmoidoscopia, com pessoas entre 50 e 75 anos. Então percebam, o teste específico aqui que a gente vai fazer. Para o Task Force, pessoal, além da mudança na idade que a gente tem em relação à periodicidade dos exames também, tá? Isso tem grau de recomendação A, entre 50 e 75 anos, mas como eles adiantaram aqui, ó, a partir dos 45, para essa faixa etária, a gente já tem um grau de recomendação B. Perfeito? Para neoplasia de mama, a gente vai ter a recomendação para o Ministério da Saúde, o grau de recomendação B, de fazer mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos aqui, né, bienal, e
o exame é a mamografia. A única diferença que a gente vai ter aqui para o Task Force, pessoal, é que em vez de ser de 50 a 69 anos, a gente vai ter de 50 a 74 anos o nosso público-alvo para realizar esse exame, tá bom? Isso para neoplasia de mama. Para neoplasia de próstata, Ministério da Saúde, e esse ano teve uma recomendação forte, inclusive, uma recomendação fortemente contrária à realização desse screening para neoplasia de próstata, através de qualquer tipo de exame, tá bom? Então não recomendo essa avaliação como screening aqui. O Task Force continua recomendando, tá? Coloca como grau de recomendação C, uma decisão compartilhada. E aí é polêmico, né, pessoal? Mas assim, sendo bem sincero, eu acho que vale muito a pena a gente levar em consideração, especialmente a campanha, né, do Novembro Azul, de uma maneira geral, como uma oportunidade de abordar esses pacientes que tradicionalmente se cuidam pouco, né, os homens que se cuidam pouco em relação à saúde. Então, falar do Novembro Azul não é uma besteira. Agora, associar especificamente o Novembro Azul ao fato da realização do rastreamento para neoplasia de próstata, de acordo com o Ministério da Saúde, não tem tanto nível de evidência assim, e o grau de recomendação é D. Perfeito? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre estatística dos testes diagnósticos, tá bom? Finalizado aqui os níveis de prevenção. E como que isso é cobrado de vocês na prova do Círio, pessoal? Conceitos básicos e bem diretos. Sensibilidade propriamente dita, especificidade propriamente dita, o VPP e o VPN também. Ele pede para você calcular os valores. E é muito tradicional aparecer o mesmo enunciado e ele pede depois para você calcular em uma questão a sensibilidade e na questão seguinte a especificidade. Então, se você souber, já são pontinhos que vêm de maneira muito fácil, muito simples ali para você. Tá bom? Você precisa lembrar, né, para a gente começar a conversar sobre isso aqui dessa tabela, né? Então a gente está falando de pessoas doentes e saudáveis que realizam um exame. Uma pessoa não tem a doença porque fez o exame, como muita gente fala por aí, né? Essa pessoa tem ou não tem a doença já antes de fazer o exame. Quando a gente fala das estatísticas dos testes diagnósticos, das características dos testes diagnósticos, a gente está falando sobre a capacidade, então, que esse exame vai ter de achar a doença em quem está doente. E também de descartar a doença em quem não está doente, e a gente já conversa sobre cada um desses temas. Mas quando a gente fala, então, de estatística dos testes diagnósticos, a gente está falando para cada uma dessas características de uma determinada proporção de acerto. Quando a gente fala de sensibilidade, a gente está falando da proporção de acerto, da capacidade de acertar do teste, quando a população doente vai fazer esse teste. Uma outra maneira de dizer isso é dizer a capacidade que o meu teste tem de encontrar os verdadeiros positivos dentro das pessoas doentes que estão fazendo o meu teste. Então, pessoal, quanto mais sensível for o meu teste, as pessoas doentes, se elas têm resultado positivo, elas são verdadeiros positivos. As pessoas doentes, se têm resultado negativo, elas são falsos negativos. O total de pessoas doentes que faz o meu teste é a soma dos verdadeiros positivos, doente que teve resultado positivo, com os falsos negativos, o doente que teve resultado negativo. Então, se eu estou falando que a sensibilidade aumenta a proporção de verdadeiros positivos, indiretamente ela está diminuindo a proporção de falsos negativos. Então, eu vou fazer uso de um teste sensível quando eu quiser evitar resultados falsos negativos. Perfeito? Quanto menos resultados falsos negativos eu quiser, mais sensível tem que ser o meu exame. E quando que eu quero esse teste mais sensível, né? Quando eu estiver fazendo um rastreamento de doenças, pessoal, que tem uma letalidade muito alta. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso de um teste muito sensível porque eu estou fazendo rastreamento dessa doença. Então, eu quero que quando essa pessoa faça o exame, se vier o resultado negativo, que eu confie muito nesse resultado negativo. Por quê? Porque eu vou mandar essa pessoa de volta para casa falando que ela não tem doença. Então eu preciso de um exame que evite resultado falso negativo. O exame mais sensível é o exame mais indicado para isso. Só a gente lembrar de novo aqui e olhar para a nossa tabela, né? Então, os doentes, como a gente viu, ó, são verdadeiros positivos mais falsos negativos, dando o total de doentes. Então, se esse número aqui está aumentando, esse aqui está diminuindo, isso vai ser muito bom. Os testes sensíveis, então, vão ser muito bons quando eu quiser excluir a doença. Eles vão ser muito importantes para mim. A sensibilidade é desse total aqui, a proporção de resultados que vai estar aqui, vai me trazer essa sensibilidade. Perfeito? O mesmo raciocínio que a gente teve para essa coluna aqui, que é a coluna dos doentes, a gente vai ter para os pacientes saudáveis. Os pacientes saudáveis, pessoal, a gente tem aqui a especificidade agora como uma característica que é a proporção de acerto do meu teste, só que agora
dentro da população saudável que faz o meu teste, dentro da população que não tem a doença. E aí vai ter uma diferença básica aqui pra gente. Acertar o resultado do teste dentro da população doente era dar positivo, já que essa pessoa estava doente. Agora, acertar o resultado do meu teste vai ser dar um resultado negativo, já que essa pessoa está saudável. Então, acertar agora é dar resultado negativo. Então, eu estou falando, quando falo de especificidade, da capacidade que o meu teste vai ter de encontrar os verdadeiros negativos ali dentro da população de pessoas saudáveis que faz o meu teste. Perfeito? Então, quanto mais específico for o meu teste, pessoal, agora o raciocínio é o contrário, né? Mais resultados verdadeiros negativos vai ter dentro dos resultados possíveis para as pessoas doentes. Quais são os dois resultados possíveis quando uma pessoa está saudável, na verdade, né? Doentes não, saudável. Então, qual que é o resultado possível para uma pessoa saudável aqui? Ou ele vai dar positivo, e aí é um falso positivo, já que essa pessoa não tem a doença, ou ele vai dar negativo, e é um verdadeiro negativo. Então, especificidade é a proporção de verdadeiros negativos dentro desses dois resultados possíveis. Então, quanto mais verdadeiros negativos eu tiver, menos resultados falsos positivos vão aparecer ali para mim. Só a gente olhar de novo para a nossa tabela, né? Então, pessoas saudáveis, ou o resultado é falso positivo, ou verdadeiro negativo. Então, quando eu aumento o número de verdadeiros negativos, indiretamente eu estou diminuindo a minha proporção de falsos positivos. Então, os meus testes específicos, eles vão ser muito importantes quando eu não quiser errar no resultado positivo. E quando que eu não quero errar? Quando eu estou fazendo um diagnóstico, quando eu estou confirmando uma doença. Então, os testes específicos, eles são usados para confirmação diagnóstica. Teste sensível para rastreamento, teste específico para confirmação da doença. Perfeito? Nessa situação aqui, do total de pessoas saudáveis que vão fazer o meu teste, qual é a proporção de verdadeiros negativos? O resultado da especificidade vai estar exatamente ali, tá bom? Os dois, pessoal, tanto a sensibilidade quanto a especificidade, eles são características do teste, né? Então, não muda com a prevalência. Eu estou falando da capacidade que o teste tem de achar doença em quem está doente, no caso da sensibilidade, né? E de dar negativo em quem está saudável, é o caso da especificidade. Então, para os dois aqui, não tem variação em relação à prevalência, independente de onde eu aplicar, tá bom? Ah, Padilha, mas eu sempre fico com medo da conta. Quando vocês erram isso, geralmente vocês não erram por causa da conta, vocês erram por causa do raciocínio que a gente desenvolveu até aqui. Mas já que a prova do Círio cobra muitas vezes a conta, trouxe a fórmula aqui para vocês também, tá? Então eu tenho aqui, ó, a sensibilidade é a proporção de verdadeiros positivos dividido pelo total de doentes. Então é A dividido por A mais C. Ou verdadeiros positivos dividido por total de doentes, que é verdadeiros positivos mais falsos negativos, do jeito que você quiser chamar aqui. E a especificidade vai ser D dividido por B mais D, ou verdadeiros negativos dividido pelo total de saudáveis, ou verdadeiros negativos dividido por verdadeiros negativos mais falsos positivos. Pode chamar do que você quiser, A, B, C, D, Clayton, Nelson, chame do jeito que for, mas entenda o que você está calculando aqui, para se essa tabela estiver invertida, por exemplo, você não se confundir. Perfeito? Padilha, entendi, mas eu já vi o Círio me perguntando, por exemplo, se eu quero um teste mais sensível ou mais específico. Você começou a falar sobre isso, mas eu sou uma pessoa obcecada por tabelas e fluxogramas. Então, toma a sua tabela que você estava querendo aí, ó. Quando utilizar um teste mais sensível, quando utilizar um teste mais específico, tá bom? A gente já conversou sobre tudo isso aqui, mas coloquei em forma de tabela. Se você quiser tirar um printzinho, arrastar aí para o seu resumo, sem problema nenhum. Se você vai tirar um print, deixa eu fazer um sorriso aqui para você, né? Apesar de que eu sei que você vai me cortar desse print e vai colocar a sua tabela no seu resumo, mas não tem problema, estamos aqui para isso mesmo, tá bom? Vamos lá, falei da sensibilidade e da especificidade, né? Deixa eu conversar um pouquinho mais com vocês sobre os valores preditivos. A gente continua falando, pessoal, sobre proporção de acerto, só que agora não é um acerto numa população de doentes ou de saudáveis, depois que eu aplico o meu teste, eu vou avaliar o tanto que ele acertou em relação a todos os resultados positivos que ele teve, e aí eu vou chamar isso de valor preditivo positivo, que é a proporção de acerto dos meus resultados dentro do total de resultados positivos. Então, do total de resultados positivos, eu acerto quando essas pessoas de fato têm a doença, mas eu também erro em alguns desses resultados positivos, que são os falsos positivos. Então, o meu valor preditivo positivo é a proporção de acertos dentro do total de resultados positivos, que vai estar aqui nessa proporção, no mesmo lugar que a sensibilidade estava. Por isso que o numerador dessa conta é o mesmo.
Mas na sensibilidade, eu estava falando de proporção de acertos dentro do total de pessoas doentes. Então era verdadeiros positivos dividido pelo total de doentes. Agora eu estou falando de total de acertos em proporção ao total de resultados positivos. Então é verdadeiros positivos dividido pelo total de resultados positivos. Cuidado, porque vocês confundem essas duas coisas. Sensibilidade com VPP e especificidade com VPN. Cuidado, tá bom? Então presta atenção em relação a isso. Conceitualmente, proporção de acerto dentro do total de resultados positivos. Beleza? Então deixa eu já explicar o valor preditivo negativo. Proporção de acerto dentro do total de resultados negativos. Então, de todas as pessoas que têm resultado negativo, o meu exame acerta quando ele dá negativo em quem está saudável, é o verdadeiro negativo, mas ele também erra, são os falsos negativos. Mas o meu VPN vai ser calculado dividindo aqui o verdadeiro negativo pelo total de resultados negativos que a gente tem. Perfeito? Qual que é a representação gráfica aí desses valores preditivos aqui, né? Quando a gente olha aqui, pessoal, a tabela é exatamente essa, né? Eu chamei aqui de A, B, C e D, que é o mais tradicional. Então, para você lembrar da conta, né, já verbalizei aqui para você, mas a gente tem aqui, ó, A dividido por A mais B, ou verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso negativo, e para o VPN a conta aqui também para a gente conseguir fazer. Perfeito? E aí, só para a gente não deixar nenhum conceito solto aqui, né, a gente falou de proporção de acertos em 4 grupos específicos. Em doentes, e chamou de sensibilidade, em saudáveis, e chamou de especificidade, em resultados positivos, e chamou de VPP, né, valor preditivo positivo, e em total de resultados negativos, e chamou de VPN, valor preditivo negativo. Agora, existe uma proporção total de acertos do teste. Essa proporção total de acertos, em relação a todas as vezes que esse teste é aplicado, qual que é a proporção de acerto e de erro, a gente chama essa proporção de acerto de acurácia, tá bom? Então a gente vai pegar os resultados certos do teste, que é dar positivo em quem tem a doença, verdadeiro positivo, dar negativo em quem não tem a doença, verdadeiro negativo, somar os dois e dividir pelo total de vezes que o teste foi realizado, simples assim. Perfeito? Um outro conceito importante da gente ter é o que é chamado de probabilidade pré-teste. O que é a probabilidade pré-teste? É, antes de aplicar o teste, qual é a chance desse resultado vir positivo? Pessoal, a chance de um resultado vir positivo, vamos pensar que o meu teste acerta 100% das vezes. Qual que é a chance desse resultado vir positivo? É a chance de essa pessoa ser doente. Esse resultado vai vir positivo se essa pessoa tiver a doença, já que o meu teste acerta 100% das vezes. E qual que é a chance de uma pessoa estar doente na população? É a prevalência. Então, se aparecer o termo probabilidade pré-teste, muito provavelmente ele está falando da prevalência da doença ali para você. Um jeito diferente dele te fornecer a prevalência da doença é falando que a probabilidade pré-teste é de tantos por cento. Perfeito? Então, acho que é um conceito importante da gente ter aqui também para a prova do Ciro. Não tão importante quanto esse conceito aqui. Isso aqui o Ciro ama, tá bom? Então, vamos entender o que é isso. Eficácia, eficiência e efetividade, e principalmente, né, como que a gente consegue ver a diferença aqui, porque isso realmente é uma grande confusão aqui na prova de preventiva, podem ser cobrados ali, né, em contextos diferentes, tanto em relação à pesquisa quanto em administração pública, mas especificamente aqui, para a prova do Ciro, a gente vai conseguir separar esse contexto para vocês aqui. Quando a gente está falando de pesquisa, pessoal, conceitualmente, o que a gente tem para eficácia? Na pesquisa básica e na pesquisa clínica são diferentes. Na pesquisa básica, eficácia para a gente é a capacidade máxima de produzir um efeito. A gente vai ter a curva ali, dose, efeito, e vai avaliar ali qual é o melhor momento, o momento mais eficaz para eu escolher a dose para o efeito que eu quero daquela medicação. Então, pode ser chamado aí, pensando em pesquisa, de atividade ou de eficácia intrínseca. Estou na fase da pesquisa aqui. Na pesquisa clínica, é a capacidade de ter efeitos benéficos nos contextos ideais, que é o que geralmente vocês já trazem isso de conceito. A eficácia é quando eu faço isso no laboratório, a efetividade é quando eu coloco isso na prática, né? Então, essa eficácia que vocês definem dessa forma, é essa eficácia que a gente está falando aqui no ensaio clínico, por exemplo, já correlacionando com outro ponto que a gente já conversou hoje aqui. Quando eu penso agora em eficiência, pensando ainda em pesquisas, eu estou falando de custo-efetividade. Principalmente, se você quiser pensar isso, tá bom? Então tá muito relacionado, né, a esse ramo que a gente chama de farmacoeconomia, né?
Beleza, é muito bom, só que a dose, um comprimido desse remédio vai sair 3 milhões de reais. Então, existe eficiência nesse processo, né? Como eu faço para melhorar a eficiência desse processo, para atingir o mesmo resultado, mas com um custo um pouco menor? Aí que entra a farmacoeconomia. Padilha, acho que eu estou entendendo. Beleza. Então, o que seria então a efetividade? Joga para mim aí que eu acho que eu estou dominando tudo sobre esses contextos aí na pesquisa. A efetividade, pessoal, é nas condições reais, como vocês já tinham dito ali, né, que eu falei, né? Então, a efetividade é quando eu coloco isso na prática. Perfeito, é exatamente isso, tá bom? Não é mais um ensaio clínico aqui, é na prática quando isso acontece, tá bom? No ensaio clínico, vocês viram, a gente delimitou as fases ali, né? Então, aquela população, por mais que eu fosse aumentando a cada uma das fases ali, é uma população que ainda é uma população escolhida para participar do ensaio clínico, né? Efetividade não, efetividade é quando eu coloco na prática isso. Perfeito? Isso aqui, pessoal, geralmente vocês não costumam confundir, tá bom? Se confundiam, a gente trouxe novamente esses conceitos e conseguiu solidificar aí para vocês. Agora, quando a gente fala de administração em relação à eficiência, efetividade e eficácia, às vezes vocês confundem. E geralmente esses conceitos são cobrados quando estão falando do SUS especificamente, tá bom? Mas vamos fazer aqui essa diferença para vocês entenderem. Quando a gente está falando de eficácia, de eficiência e de efetividade na administração, e geralmente é na administração pública isso, a gente está falando sobre eficácia, atingir o objetivo, atingir a meta. Perfeito, foi eficaz, atingiu. Agora, você pode atingir essa meta da melhor maneira possível, sendo eficiente, com menos desperdício de recurso, de custo, de tempo, enfim, de uma maneira geral em relação a esse processo. Ser efetivo é atingir um objetivo da melhor maneira possível, associar o que você queria fazer a fazer da melhor maneira possível. Quando você consegue associar a sua eficácia a uma melhor eficiência, você está sendo efetivo no que você está fazendo. Perfeito? Até mais simples um pouco, né, da gente entender na administração do que na pesquisa propriamente dito. Um pouquinho mais direto aqui pra gente. Tranquilo? Vamos conversar sobre um outro foco agora, foco das epidemias, endemias e pandemias. Como que isso pode aparecer na prova, pessoal? Pessoal, muito provavelmente pode aparecer falando de tuberculose. É uma tendência nos últimos anos aí de se cobrar um pouco mais duas doenças. Já até vou colocar a próxima aqui para vocês. ILTB e hanseníase, tá bom? Mas também é importante a gente lembrar de profilaxia, tanto para raiva quanto para tétano. Perfeito? Então, para isso aqui, pessoal, eu queria, claro, nessa aula de apostas aqui, cada tema desses aqui a gente pode destrinchar de uma forma muito grande aqui. Então, não vou falar sobre as 4 doenças específicas, queria deixar como sugestão aqui para você, se você já estiver dominando tudo, de dar uma leitura aqui, mas se você fez as provas dos anos anteriores, domina bem esse tema aqui, já estudou para outras provas, né, porque isso tradicionalmente aparece em outras provas também, não é um tema que você precise destrinchar totalmente novamente aqui. Só lembrar, né, das possibilidades que a gente tem aqui de tratamento, principalmente quando fazer e quando não fazer o ILTB, em relação à hanseníase, né, as formas diferentes que está ali. Eu acredito, né, numa possibilidade maior de aparecer em prova também por causa do programa Brasil Sem Hanseníase, né? Metas que a gente tem agora de 2023 até 2030 para redução da hanseníase, né? Então, acho que começa a ser um tema um pouco mais quente de prova aqui. Eu não vou colocar tão destrinchado e tão explicado aqui nesse momento para vocês, porque eu acho que tem que respeitar esse pré-prova de vocês aqui e porque isso é uma aposta, né? Então, o que eu estou destrinchando um pouco mais são coisas que eu tenho quase certeza que vai aparecer na sua prova, porque apareceram em quase todas as últimas provas. Aqui já é um pouco mais de futurologia o exercício que a gente está tentando fazer. Perfeito? O que eu vou mostrar para vocês efetivamente aqui em relação a esse tópico, né, das epidemias, das pandemias, das doenças de uma maneira geral? Boletins epidemiológicos, tá bom? O foco que o Círio coloca para essas doenças aqui é qual é a situação epidemiológica em relação a essa doença. Então, em relação à sífilis, por exemplo, na população geral, momentos em que aumenta, momentos em que diminui. No geral, qual é a interpretação que a gente tem do momento da sífilis aqui no nosso país? Um crescimento sustentado, e aí preciso destacar, né, como exceção, 2020, que foi influenciado ali pela pandemia, mas já voltou a subir em 2021, tá bom? Então, mas significa que as pessoas não tiveram? Pode ser, não foi detectado, tá bom? Então, talvez as pessoas realmente ficaram mais reclusas e tinha menos transmissão, pessoa a pessoa ali, né? Então, esse é um processo, ou simplesmente a doença continuou circulando e a gente não achou porque essas pessoas não iam ao serviço de saúde.
o que acontece é que essa notificação realmente diminuiu. Perfeito? Isso sífilis no geral. Em relação à sífilis adquirida, pessoal, o que a gente pensa ali, né? Qual que é o modelo epidemiológico ali que esse relatório, esse boletim epidemiológico traz pra gente em relação a quem é essa pessoa? Uma mulher adulta jovem, com ensino médio completo, do sul do Brasil, que descobre ter sífilis no pré-natal. E aí, claro, né, pessoal, análise crítica aqui, né? Essa é uma pessoa que vai ao serviço de saúde, né? Então talvez a gente esteja achando mais, porque é a população que mais vai às consultas, tá bom? Então, qual que é a proporção que a gente tem aqui de homem para mulher, né? No homem um pouquinho menor, justamente porque a gente acha essa doença justamente nesse processo de pré-natal. E uma atenção importante que merece aqui, ó, se a gente desconsiderar as gestantes, tem mais homens do que mulheres, tá bom? Nesse processo. Então, o pré-natal de fato tem um papel fundamental aqui. Tanto que se a gente avalia sífilis congênita aqui, pessoal, ela vai refletir a qualidade justamente dessa assistência do pré-natal. A taxa de transmissão vertical de sífilis é um marcador de subdesenvolvimento do país, inclusive. E essa tendência também é sustentada de aumento no nosso país, tá bom? O Sudeste e o Nordeste, um pouco acima ainda da média nacional. Então mostra a qualidade do pré-natal aqui pra gente, pessoal, e em relação à gestação, tá abaixo da meta. A meta é ficar acima de 95% do tratamento da sífilis na gestação, considera que está em torno de 81% de acordo com o último boletim epidemiológico. E aí, 4 informações importantes em relação a isso aqui para vocês, ó. Preciso de assistência ao pré-natal adequada, para eu detectar que de fato eu tenho aqui a sífilis. Eu preciso fazer um segmento depois desse tratamento, né, o tal do controle de cura que a gente fala ali para vocês. Fazer busca ativa de pacientes que estão faltando consulta, inclusive para pacientes que não tenham o diagnóstico de sífilis ainda, tá? Mas principalmente para diagnóstico de quem tem e não veio no retorno ali, né? E notificação, isso é caso de notificação também. Perfeito? Falando de outras doenças aqui, sobre HIV/AIDS, o gráfico que aparece no boletim é esse, mas eu quero destacar reduções. A gente teve redução da taxa de detecção da infecção de HIV e também da detecção e dos óbitos pela manifestação da doença, tá bom? Apesar de ter aumentado a testagem. Então, mesmo aumentando a testagem, a gente teve redução dessa detecção da infecção. Então, isso é um bom ponto que foi mostrado aqui pra gente nesse boletim. Também tem situações de estabilidade, houve estabilização ali das gestantes, que são HIV positivo, e também dessa taxa acometendo crianças menores de 5 anos. Aqui eu estou falando de HIV/AIDS, tá bom? Sobre infecção pelo HIV especificamente, pessoal, também tem um protótipo epidemiológico que a gente chama ali, né? Quem é essa pessoa, tá bom? Então é um homem do Sudeste, jovem, de ensino médio completo, pardo, com a característica, né, que é homem que faz sexo com homem, tá bom? Importante aqui a gente perceber, dentro do boletim epidemiológico, a informação desse declínio de detecção no Sul e no Sudeste e a proporção maior na população de homens do que em relação à população de mulheres. Aqui, infecção pelo HIV. Em relação à manifestação da doença, pessoal, o protótipo muda um pouco. Continua sendo um homem adulto, está dentro da população aqui de homens que fazem sexo com homens ou heterossexual, a população masculina de uma maneira geral aqui, mas agora eu estou falando da população do norte. Então a avaliação que a gente pode fazer é, será que essa pessoa estava com a infecção pelo HIV, não fez essa detecção e só achou na fase AIDS essa doença, né, na manifestação propriamente dita? Outro ponto importante para a gente perceber aqui, que a razão entre sexos começa a ficar um pouco maior. Então essa manifestação proporcionalmente maior aqui em homens também, tá bom? Agora, se eu tivesse que apontar alguma coisa que pode aparecer em prova para vocês, é essa novidade aqui, que é o norte ultrapassando o sul, tá bom? Então, em relação a isso aqui, esse achado é uma característica do último boletim epidemiológico e novidades costumam ser temas mais prováveis em prova, então se aparecer, eu queria que vocês tivessem essa informação em relação à fase da doença ativa. Perfeito? Do boletim epidemiológico das hepatites, pessoal, esse relatório aí de 2000 a 2022, a gente tem as hepatites de uma maneira geral aparecendo ali, né? E a detecção por tipo. Então, para cada um dos tipos aqui, os lugares onde mais aparece, né? A diferença que a gente tem aqui. Sudeste como B e C aparecendo mais, Nordeste é onde a A aparece mais no Nordeste e o tipo D aparecendo mais no Norte, tá bom? Em relação à incidência, pessoal, a hepatite A teve uma importante queda de incidência e isso vem sendo sustentado ali já desde 2015, diferente
quando a gente fala da hepatite B, a gente também tem uma tendência de queda, mas não é uma importante queda como acontece com a hepatite A. A gente tem uma discreta tendência de queda quando a gente fala da hepatite B. Quando a gente fala da hepatite C, a gente tem um aumento importante em 2015 ali, que a gente mudou o critério diagnóstico, né? Então aumentou o número de casos positivos ali, vocês vão ver no gráfico também, seguido depois de queda, perfeito? Então a mudança que a gente tinha falado aqui, né, em relação à hepatite C, quando eu diminuo o meu ponto de corte ali, eu aumento o número de casos positivos, tá bom? Gerando, inclusive, alguns falsos positivos, perfeito? Mas, nesse caso aqui, a gente teve esse processo. Em relação à incidência, em relação aos óbitos por causa dessas doenças, pessoal, quando a gente olha em proporção, ó, a hepatite C sendo a principal responsável aqui, um pouquinho mais de 75% desses casos, perfeito? Hepatite C das hepatites é a que mais mata, perfeito? Mudando de doença, virando a chave agora para a gente conversar um pouquinho sobre tuberculose. Então a incidência aqui, vale a pena a gente destacar essa pequena queda aqui em 2020, né, muito associada à pandemia, óbvio, né, então tanto em relação à investigação, que estava mais voltada para outra doença, mas principalmente as pessoas estavam em isolamento respiratório, as pessoas estavam utilizando máscara, as pessoas estavam afastadas entre si, né, então a circulação da doença ficou dificultada também. Tá? Então, em relação à incidência, tem essa manifestação. Em relação à mortalidade, a gente teve uma novidade aqui, um aumento na mortalidade. Então, esse aumento da mortalidade aqui não acontecia há muito tempo, depois de 2020 começou a aparecer um pouco mais. Será que não aconteceu? E aí, trazendo um raciocínio crítico que pode vir aqui, que o Ciro muitas vezes coloca a gente para desenvolver, porque quando uma pessoa chegava agora com febre e tossindo, eu direcionava o meu raciocínio para outra doença, que nesse momento era a Covid-19, e aí negligenciei alguns diagnósticos por aqui, é uma possibilidade, tá bom? Qual que é o perfil epidemiológico desse paciente aqui, pessoal? Homem, adulto pardo do norte do país, de acordo com o boletim epidemiológico, tá bom? Então não estou querendo estigmatizar nenhuma dessas doenças aqui, só de fato o que os boletins epidemiológicos trazem pra gente. Perfeito? Em relação à população infantil, a gente teve um aumento da incidência aqui em 2022, tá bom? Então, de 2021 para 2022, a gente percebe esse aumento da incidência. Agora, o ponto quente aqui que eu queria trazer para vocês é co-infecção de tuberculose com HIV, principalmente porque a gente teve a atualização dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em relação a essa co-infecção. Então, a gente teve um aumento da testagem, como eu disse para vocês, mas mesmo aumentando a testagem, eu tive redução da detecção dessa co-infecção, tuberculose e HIV. Então isso é um resultado muito positivo, resultado das políticas públicas de saúde ao longo dos anos em relação a essa população. Perfeito? E aí que entra também, lembra que eu tinha falado com vocês, a ILTB, para a gente dar uma estudadinha em relação a isso. Para as populações vulneráveis, pessoal, nosso boletim epidemiológico da tuberculose traz qual é a manifestação em cada uma dessas populações, população em situação de rua, indígenas, imigrantes, mas o grande destaque aqui para a gente é a população privada de liberdade, onde tem aqui de fato a maior incidência. E quando eu analiso especificamente as pessoas que trataram ILTB, que a gente colocou ali como um dos temas, né, que pode ser que apareça para vocês aí, teve um aumento expressivo nos últimos anos, nos últimos 4 anos mais especificamente, né? As pessoas que estão fazendo o tratamento da infecção latente da tuberculose teve um aumento importante. Tranquilo? Fechada a tuberculose, conversar um pouquinho sobre hanseníase, tá bom? Então, diagnóstico da hanseníase. Clínico, a maioria confirmado na APS, então isso pode ter muita relação com essa tendência que eu falei inicialmente com vocês, né? Do que pode aparecer na prova do Ciro ali. E aí, pessoal, eu queria destacar esse programa que eu tinha falado para vocês, uma estratégia nacional de enfrentamento da hanseníase, o Brasil sem hanseníase. Então, objetivos aqui, né? Reduzir casos novos em menores de 15 anos, reduzir o número de casos novos com grau de incapacidade física 2 no diagnóstico e eliminar as práticas discriminatórias, né? Estigmatização em relação a isso. Então, a gente tem esses objetivos aqui, redução em menores de 15 anos e reduzir os casos novos, além de evitar essa estigmatização. Perfeito? Olha como teve uma mudança aqui, né, em relação a como a hanseníase aparecia, né? Isso aqui em 2012, como que estava a incidência, né, aqui em mulheres e aqui em homens, e quando a gente vai olhar, em ambos os sexos apareceram a redução em todas as faixas etárias. Eu vou colocar o gráfico para vocês um pouquinho mais para frente. A redução foi de quase 50%
entre 2012 e 2021. Então, ó, de 2012 a gente reduziu de alta para média endemicidade quando a gente vem para 2021 e faz essa análise, tá bom? Mas tem informações específicas aqui. Nos últimos 10 anos a gente teve um aumento de multibacilares aqui, ó. Então a gente tem de multibacilar tá, em 80,2 e pauci bacilar em 19,8. Então nos últimos 10 anos a gente teve um aumento de 27,5%. Tá bom? Trouxe muita informação aqui para vocês, pessoal, mais informação direcionada para o perfil do Círio. É o que a gente quer fazer sempre, trazer informação de qualidade para vocês, tá junto ao longo do ano, tá junto nesse momento aqui de pré-prova, né? Tá junto na hora da sua prova ali também, né? Na porta de prova, e tá junto até o final e até depois do final, inclusive, porque a gente também tem ali para vocês a nossa correção, as nossas lives, as nossas dicas, né? Então na véspera da prova ali, 9 horas da manhã, vai aparecer ali para vocês também. E claro, o jantar dos aprovados depois. Combinado? Um beijo no seu coração, bons estudos por aí e até a próxima.